Você se cobra demais? O que você pensa a seu respeito? Se você disse sim para a primeira pergunta e para a segunda você não sabe muito bem o que responder, continue conosco que hoje nós vamos falar sobre autoconceito. Eu sou a Diane Moura Eu sou Amanda Moraes. e esse é o Inteligentemente Podcast. Amanda, o que é autoconceito? Nada mais é do que o conceito que nós temos sobre nós mesmos. Esse conceito é construído na nossa infância. Nós não nascemos tendo um conceito definido de quem nós somos, mas esse conceito é passado para nós através dos nossos pais ou cuidadores, os primeiros cuidadores, né, da vida. Esse conceito depende muito do que eles falam e daquilo que eles expressam também, da forma do cuidado. De acordo com Walter Rizzo, que é o autor do livro Apaixone-se por Você Mesmo, ele traz 4 pilares da autoestima, que são 4 elementos. Um deles é o autoconceito, depois ele fala sobre a autoimagem, depois sobre o autorreforço e, por último, a autoeficácia. O autoconceito, como eu já disse, já expliquei, é a definição, aquilo que você pensa e principalmente está ligado ao eu sou. Eu sou inteligente, eu sou bonita, ou eu sou, enfim, qualquer coisa que você interprete como aquilo que você é. A autoimagem, ela está relacionada, não é com a imagem apenas estética, não é com o visual apenas, do jeito que a gente pensa, mas é a imagem que nós fazemos sobre nós em relação a tudo, tanto a imagem interna quanto a imagem externa. O autorreforço é do jeito que você vai reforçando para você o teu comportamento, né? Aquilo que você pensa sobre você. Por exemplo, se você diz lá no autoconceito, eu sou bonita. Então, eu vou reforçando isso da maneira que eu me cuido, da forma que eu me trato. Perfeito. E, por último, a autoeficácia é aquilo que eu acredito que eu sou capaz de fazer. Então, eu vou fazer uma prova, eu sei que eu sou capaz de fazer essa prova. Então, estou passando por alguma dificuldade na vida e eu sei que essa dificuldade vai passar porque eu sou capaz de passar por isso. Legal. A autoeficácia vai dando para você essa resiliência de você passar cada vez mais por situações difíceis e você entender que você pode. Muito bem. Então, só fiz assim um resumo geral, porque é isso que ele trata no livro, e é um livro que eu aconselho, é um livro Legal. interessante sobre o tema, mas hoje nós vamos especificar aqui para você o que é autoconceito, por que é importante ter autoconceito. Isso, como a gente vinha conversando antes do podcast, é a base praticamente da psicologia. Sim. A gente hoje em dia tem assim... Eu falo, a gente vê isso muitas vezes, uma cultura de psicopatologizar, né, com os transtornos, o tempo inteiro a gente ouve falar assim, fulano tem que transtorno? Né? Você acha que aquilo é que transtorno? Por exemplo, nos filmes, nas séries, isso tem sido muito Colocado, enfatizado, colocado, e as pessoas têm nos perguntado muito Sim. sobre os transtornos, só que nem todo mundo tem transtorno. Né, a gente sabe disso. Sim. Nem todo mundo vai ter transtorno e existe o sofrimento psicológico, né, Exatamente. que acontece e não tem a ver com o transtorno em si. Mas tem a ver com essa base na maioria das vezes, né? Você está falando e eu penso, esses 4 pilares, eles estão ligados exatamente à infância. Tudo que a pessoa recebeu, né? Ela prolonga tudo aquilo que ela recebeu, ela revisita, ela ressignifica. Como que isso é trabalhado no decorrer da vida, né? A gente pensa, trabalhar a autoestima da criança, para quê? Né? Por que eu preciso encorajar? Por que eu preciso pontuar para ela que ela é capaz? E para o amigo, né? Por que eu preciso falar para minha amiga, vai lá, você consegue, você vai ser bem-sucedida? Porque essas falas, elas contribuem para todos esses aspectos, né? Tudo é tão fundamental para a saúde mental e para as relações, né? Como um todo. Amanda, eu estou dando um spoiler aqui, né? Então, qual a importância desse autoconceito? Nós gostamos muito desse tema, né? Verdade. Na verdade, eu acho que é um sonho que a gente tem, né? Eu posso falar também em nome da Digiane, como psicólogas, né, de muitos anos de prática. A gente observa que é necessário que a pessoa não somente trate
o transtorno, um problema, mas que ela aprenda a ressignificar coisas durante a sua vida. Sim. E quando a gente começa a falar sobre Sim, autoconceito, a gente vai lá para a infância, é inevitável isso, verdade. porque é onde tudo começa. Nós não escolhemos, eu sempre falo isso, nós não escolhemos aquilo que a gente vai ouvir, quais são os pais que nós vamos ter. E a gente sabe que para ter um filho é importante que a pessoa tenha maturidade Uhum, e tenha também já um relacionamento saudável consigo mesmo. perfeito. E porque é muita responsabilidade colocar um filho no mundo. E muitas vezes isso acontece e o filho cai num lar de pais imaturos, né? E não saudáveis, né? Emocionalmente. Acho que é até o mais comum de se ver. Sim, ou muitas vezes com essas questões aí muito mal resolvidas, né? Então, se os pais, ou um dos pais, tem uma questão mal resolvida em relação ao autoconceito, como ela vai ajudar na construção do conceito daquela pessoa ali que ela está auxiliando? É muito Perfeito. comum, você vai falar, né? E qualquer psicólogo que esteja nos ouvindo vai concordar, quando você conversa com uma criança com autoestima muito baixa, você vai perceber que isso vem lá de trás, tem um cuidador que também tem a sua autoestima mais frágil, que tem um autoconceito muito distorcido ou muito negativo. Então, o que você está trazendo, com certeza, né? Eu sempre falo que eu acredito que a gente precisa saber viver para saber ensinar a viver, né? Não tem como você ter um filho e assim, eu vou ensinar para ele o que é certo, mas se isso não é aplicável na minha vida, né? Tem a frase, né, que o conselho, ele convence, mas o exemplo arrasta. O filho tá ali olhando o tempo todo. Então, assim, isso é super importante, né, Amanda? Mostra pra gente no dia a dia, onde aparece a importância do autoconceito. No processo de identidade, é um exemplo, né, da personalidade, porque vai influenciando todos os aspectos da vida da pessoa, né? Então, você vai vendo, se uma mãe fala, filho, você é menos inteligente que o seu irmão, você é um idiota, existem pais que falam assim com É a distraído, é criança. Você estabanado. está banado, você é distraído, você é desatento, você é porco, né? Uhum. Não quer tomar banho e tudo, enfim. Isso vai afetar sim, porque a criança, como a gente já disse aqui, né? A criança ela vai absorver, ela vai interiorizar essa fala e ela vai, na fase adulta, é interessante porque se é um adulto que ouviu isso quando é criança, você é um irresponsável. Quando ele for adulto, ele vai ouvir isso de novo, aquilo tem um significado para ele. Se é uma pessoa, por exemplo, que não é irresponsável, nunca ouviu isso na infância, ela vai falar assim: eu não sou irresponsável, não tem porquê. E vai entrar por aqui, sair por aqui e não vai ter problema algum. Uhum. Mas a questão é quando você lida, né, com uma baixa autoestima, já desde a infância, com esse autoconceito adoecido, Uhum. é muito mais difícil de você crescer um adulto saudável emocionalmente, mas não é impossível, né? Essa é a notícia boa, porque Sim. esse processo, assim como ele é construído, ele pode ser aprendido de uma outra forma, Uhum. né? Você pode falar assim, não, o que os meus pais falaram para mim foi isso. O que eu cresci ouvindo e vendo foi isso, mas eu posso, a partir de agora, começar a falar e a mostrar para mim que eu posso, que eu Uhum. consigo, ou que eu sou diferente, mostrar o que eu quero ser. E a Sim. gente vai chegar lá. Mas isso inicia-se pela infância e percorre a vida inteira, né? Sim. Eu acho que é interessante também trazer aqui dos extremos, né? Porque o que que é o saudável? Saudável é uma pessoa mais equilibrada, vamos dizer Uhum. assim. Porque os extremos, ou a pessoa vai lidar com ela mesma, diminuindo a si mesma, que tem um retrato autofalado, as Uhum. mulheres que foram entrevistadas na propaganda da Sim. Dove, salientavam os seus defeitos, Uhum. né? Esse é um exemplo
de depreciação, quando você reforça, quando você enfatiza aquilo que você não faz bem. E o outro lado, o exagero, é você achar que você é mais do que você é, com traço narcisista, né? Uhum, Por isso que o autoconceito ele está totalmente relacionado com a construção da personalidade. O uhum. narcisista, ele vai ter uma certa arrogância, uma certa prepotência, achando que ele é mais do que os outros. Ou se a pessoa tiver um conceito saudável sobre si mesmo, facilita até na prevenção de não desenvolver um transtorno Sim, mental. é verdade. Faz total sentido, né? Uma proteção, né? É um fator de proteção. E você foi falando e eu fui pensando em outras possibilidades. A gente citou o exemplo da família, mas a gente pode pensar numa criança, por exemplo, que tem uma dificuldade em aprendizagem, e aí os professores, nossa, você é sempre atrasado, você não consegue. Ô, fulano, assistente, senta ali que o fulano não vai conseguir acabar, né? Dependendo de como isso foi Mostra para ele como administrado. se faz. Né? Fulaninho, você acabou rápido, você tem que pegar rápido, ajuda o fulano que é mais devagar, Sim. né? Então, ou às vezes os amigos, né, fazem bullying, tiram sarro de alguma situação, e isso é perpetuado por tempos, né? Então, nem sempre, e também quando a gente usa o exemplo dos pais, eu sempre gosto de falar, não é a ideia, né, a culpa é dos pais, porque todo mundo está tentando fazer o melhor, Com né? certeza, com E o que assim, tem, né? isso, com o que tem, nós somos profissionais, nós estudamos isso, e a nossa intenção é trazer informação para vocês. A gente não está julgando, a gente está trazendo informação. Então, eu percebo que assim, os ambientes, né, não só familiares, né, mas outros ambientes também são fundamentais na construção do autoconceito. Por exemplo, você falou sobre ressignificar, que nós podemos modificar esse olhar, né, em qualquer fase. Se você está num trabalho onde você tem um relacionamento abusivo com um chefe, Uhum. é bem possível que você se sinta incapaz, que você ache que você não é para aquela vaga. Não é verdade? Fala um pouquinho sobre isso, Amanda, por favor. Sim. Por exemplo, os ambientes com constantes xingamentos, humilhações, uma criança, um adolescente que vai para casa, ou até mesmo um dos. eh, uma das pessoas que estão num relacionamento assim, né? Ou os dois, Uhum, naturalmente a autoestima está fragilizada, o autoconceito está fragilizado, é um ambiente de brigas, de humilhações, de críticas uhum. constantes, envia uma mensagem negativa para aquela criança, para aquele adolescente. Alguns até que nem conseguem ainda se expressar direito, mas aquilo vai ficando uma imagem que não é saudável sobre si mesmo. Uhum, Né? E ao contrário, um ambiente seguro vai proporcionar, sim, uma boa autoestima, uma boa autoimagem. A pessoa, ela se sente, ela consegue perceber os seus limites, ela se sente amada, querida. legal. Isso vai influenciar a vida inteira do indivíduo, né? Como ela se comporta. Você falou sobre o rendimento escolar. Na hora que fui procurar alguns artigos sobre autoconceito, o que eu mais observei foram artigos na escola, Uhum, né, fazendo essa comparação com o rendimento dos alunos, mas também vi relações entre marido e mulher, qual a pessoa que tem um baixo autoconceito, um conceito distorcido, né, sobre si mesma, é uma pessoa que vai ter dificuldades nos relacionamentos. uhum, Isso é interessante a gente pontuar, porque nós temos as nossas principais memórias na infância, né? Onde nós absorvemos tudo aquilo que nos é passado. Então, a boa notícia é que isso é modificável e nós estamos aqui para falar sobre isso. Hoje em dia existe muito também bullying. Eu atendo alguns uhum, adolescentes e eu vejo que eles são muito afetados por bullying na escola e como isso também marca a autoestima, né? uhum. Marca o autoconceito. Mas se a pessoa já vem com uma base, ela que se questiona com mais facilidade, né? Eu não sou isso, porque minha mãe sempre falou que eu sou bonita. Né, sempre falou que eu sou Uhum. inteligente, então eu não sou isso que estão falando de mim, né? A pessoa vai melhor protegida para lidar com esses preconceitos. Muito legal isso que você está trazendo. Eu estou fazendo já a minha reta final da minha pós, né, em desenvolvimento e aprendizagem, e tem muita disciplina que fala sobre a escola como parceira nessas construções, né? Às vezes, sei lá, a criança pode
viver uma situação de vulnerabilidade afetiva em casa, ou ela seja cuidada por avós, né, tem uma ausência por algum motivo dos pais, e já é difícil, né, a construção do autoconceito, autoimagem, tudo isso que a gente está falando a respeito da autoestima, já fica muito mais difícil sem essa base da casa, do lar, né, vindo do lar. E a escola, ela é parceira nisso, por isso que a gente fala muito sobre os outros profissionais, psicólogos, pediatras, professores, porque existem muitos artigos que trazem a eficácia do trabalho das escolas em relação à autoestima. Então, muitas vezes aquela criança, ela vem com a autoestima muito fragilizada de casa, mas ela encontra um professor que empodera ela, que diz, não, você é capaz, você é muito inteligente, nossa, que incrível isso que você fez. E a criança vai se apropriando daquela capacidade e vai se conceituando como uma pessoa, não, eu sou capaz sim, eu consigo dar conta sim, né? Então, toda a sociedade pode contribuir, você com seus sobrinhos, eu com as minhas sobrinhas. Dos artigos que os professores apresentaram, que eu achei muito incrível, assim, muito interessante, é que o convívio de uma criança durante 6 meses com um adulto de referência pode mudar o olhar dela para o mundo. Sim, né? Então, não precisa ser só os pais, né? Às vezes, os pais, por algum motivo, não vão ter grandes contribuições. A gente não está aqui para... Não dá nem para destrinchar isso, né? Pode ser várias situações. Mas a gente pode colaborar de alguma forma. Eu como psicóloga, como tia, você também. E isso é muito legal, né? Pensar... E esse ponto que você trouxe dos ambientes, eu acho, assim, muito legal e muito fundamental para o que a gente está falando, né? Os outros espaços podem ser espaço de proteção da autoestima. A igreja... Eu fiz uma enquete essa semana no Instagram e foi justamente sobre isso nos stories. Eu coloquei lá, se todos nós, né, tivéssemos a capacidade ou então uma construção de uma boa autoestima na infância, é verdade, é verdade. O que você acha que mudaria? E algumas pessoas falaram, nunca teria casado com essa pessoa, ou então eu teria escolhido melhor, ou então eu teria feito, hoje em dia eu conseguiria me cuidar. Várias pessoas colocaram essa questão do autocuidado, teria errado menos, enfim, mas que isso não sirva também de desculpa para que a gente não venha a mudar, né? Nós sabemos que realmente é o que você está falando, não necessariamente precisam ser os pais, mas 6 meses, olha que fenomenal isso, a gente já consegue causar um bom impacto na vida dessa criança, desse adolescente. Então, nós, como psicoterapeutas, nós podemos e temos esse papel na vida das pessoas, professores que estão nos ouvindo, professores de escolinha bíblica também, nas igrejas, tios, pessoas próximas, avós também, reforcem sempre para aquela criança, para aquele adolescente, da importância dele, né? A importância, e fale palavras boas, palavras que vão acrescentar, porque isso pode transformar a vida dessa criança, dessa pessoa. E nós, na fase adulta, nós conseguimos sim alterar esse autoconceito. É claro que é um esforço que vai depender de nós mesmos. Ninguém pode fazer isso por nós. Eu canso de falar isso lá, né? Tem coisas que somente nós podemos fazer por nós, né? Mas Deus, mais oração. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa, né? Não tem como, né? Então, assim, existem 2 aspectos muito importantes nesse período de transformação. A gente ter consciência que a gente não vai mudar aquilo que aconteceu com a gente, né? Tudo que diz respeito aos outros, o que eles falaram, o que eles falam sobre nós, isso nós não vamos apagar, nem vamos conseguir mudar. Né? Entender isso, se conscientizar disso é importante, senão a gente sempre vai ficar dependendo do que o outro fala para a gente se sentir melhor ou pior, né? Aí tem um outro ponto, que é o segundo ponto, é aquele que é modificável, né? Então, assim, como que nós podemos modificar essas crenças? Com ações que afirmem para você e para as pessoas aquilo que você quer ser. Legal. Então vamos lá, se você se diz assim uma pessoa, quem você é? Você fala assim, sou insegura,
Um exemplo, sou insegura, sou ciumenta, sou frágil. Se você se vê assim, e aí você fala assim, eu quero ser mais segura, Uhum. eu quero ser mais forte, eu quero aparentar, mas eu quero me sentir assim. Como que você tem que fazer? Você precisa fazer com que você acredite que você é seguro. Como isso? Tem da atitude de uma pessoa segura. Legal. Você vai reforçar essa imagem com as suas ações. Então, cada vez que você fala com alguém com segurança, você vai se sentir mais seguro. Uhum. Né? Da próxima vez você está um pouco mais seguro. Cada vez que você deixa de falar, ou cada vez que você deixa de fazer, você reforça aquilo que você já tinha sobre Uhum. você, né? Se sentindo mais inseguro. Então, por exemplo, um outro aspecto, eu me sinto acomodado. Né? Eu sou acomodada, sou preguiçosa, alguma coisa assim, não faço porque eu sou preguiçosa. Mas não existe uma outra forma de você se ver diferente se você não começar a acordar mais cedo. Meia hora mais cedo, talvez. Uhum. Fazer exercício. Porque se você não fizer nada disso, você só vai estar reforçando para você mesmo a crença que você tinha de infância, que realmente você é acomodado. Não Uhum. adianta você entender, se conscientizar de que seu autoconceito não é legal, que você não tem uma boa autoestima, e querer que algo Mágico. só por você entender, você vai mudar. Não, são necessárias ações para que você reforce cada vez mais essa crença e você sinta que você realmente é outra coisa. Legal, nossa, muito legal isso, porque, às vezes eu acredito, percebo, que a gente espera sentir, né, Exato, para exato, fazer. exato. Então eu preciso me sentir segura para apresentar o meu TCC. Eu preciso me sentir segura para pedir um aumento para o meu chefe. E o que você trouxe é uma dica muito rica, que assim, eu não preciso sentir. Se eu sei o que deve ser feito, eu tenho que fazer. E aí aquilo vai trazer significado para o que eu estou buscando. Poxa, se eu fui capaz de mostrar que eu preciso de um aumento, se eu fui capaz de apresentar meu TCC, eu consigo voar voos mais altos, Eu posso né? até dar um exemplo da minha vida pessoal, enquanto você está falando aqui, eu estou pensando, né? Em que Uhum. momento da minha vida eu utilizei isso? Mas a gente utiliza em vários momentos, só que é uma situação bem específica. Quando eu comecei a fazer a faculdade lá em Portugal de Uhum. psicologia, realmente eu estava fora do meu ambiente, estava Uhum. fora do meu. O idioma é o mesmo, mas é diferente, né? Uma Uhum. cultura diferente. E nem passava pela minha mente um dia conseguir o prêmio de mérito por conta de nota, porque eu era uma estrangeira, talvez acho que eram 4, 5 estrangeiros na minha turma, e não vinha daquela sequência de estudos do Uhum. que os nativos. Então, eu não me sentia capaz, né, e nunca fui também uma aluna excelente para falar assim: "Não, agora eu vou, o que que precisa fazer aí para ter a Sempre fui bolsa?" assim. Não, sempre fui assim, não era assim. E tanto é que foi a primeira bolsa de estudos que eu consegui. Só que aí eu comecei a tirar uma nota boa, comecei a entender, falei: "Ah, eu estudando eu consigo entender. Não, realmente estou entendendo". Uma prova super difícil, fui lá e tirei outra nota boa, e aí cada vez mais isso foi me dando a sensação de que eu era capaz. Tanto é que, faltava pouquíssimo ali para conseguir, e aí eu lembro que eu tinha que me esforçar muito, 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 para conseguir meia nota numa última prova, a Uhum. mais do que eu já tinha conseguido para conseguir chegar lá Aham. nesse objetivo. E era um esforço que eu nunca tinha feito e eu consegui. Então, assim, Muito foi legal. provar para si mesma. Teve que ter o pontapé inicial. Aí quando Muito cheguei aqui no Brasil, tive bolsa de mestrado, doutorado, legal. mas por quê? Não foi a primeira vez, né? A gente vai ficando mais, se sentindo mais capaz, tendo um conceito diferente sobre nós Sim, mesmos, né? muito legal mesmo. Amanda, você indica, algumas ações para a gente trabalhar o autoconceito e melhorá-lo? Sim, sim, e eu coloquei aqui 2 tarefas que têm a ver com o livro Uhum. também. Eh
uma tarefa super simples, porque depende de pessoa para pessoa, né? Então, só você vai saber descobrir a raiz, o porquê de você ter crenças negativas de você mesmo. Uhum. Então, o primeiro exercício é o exercício dos porquês, né? Então, se é uma pessoa que se define, eu sou medrosa. Então, por que eu sou medrosa? Você Uhum. vai escrever. Porque eu tenho medo de me expressar, de começar algo novo. Você vai pensar. Por que eu tenho medo de ficar sozinha? Por que eu me sinto insegura dentro dessa área? E você vai responder para você. Um exemplo é porque quando eu era pequena, os meus pais não me deixavam crescer com autonomia, escolhiam Uhum. tudo para mim. Eles tinham medo que eu fizesse alguma coisa sozinha. Uhum. E, enfim, você vai tentar descobrir essa primeira tarefa simples, mas cada um tem os seus porquês. Encontre lá os seus porquês de você ter o conceito que você tem sobre você mesmo. Com certeza você vai achar, né? O segundo tem a ver com você anotar 5 conquistas que você já teve Legal. na sua vida, né? Lá você achou os porquês, mas vamos ficar nisso? Claro que não. Vamos entender, né? O que você já conseguiu alcançar? Eu fiz o primário, tirei boas notas, eu fiz enfim, faculdade, tem um curso. O que mais que você conquistou? Eu conquistei um curso pequeno aqui, cuidar do filho, que eu pensava que Uhum. eu não ia conseguir, ou então me casar. Coloca ali, né, ler um livro inteiro, coloca ali conquistas pessoais que você teve, pelo menos 5. E aí você vai colocar também as habilidades que você teve que utilizar para conhecer, para conquistar essas coisas. Uhum. Então, se eu coloco o que precisou para você tirar boas notas, perseverança, empenho, inteligência, o que você precisou para sei lá, trabalhar em tal lugar, precisei vencer a timidez, precisei conversar com alguém Uhum. passar por aquela entrevista, aquele teste, enfim, coloca lá. E por último, né, o terceiro passo são as ações, porque não adianta só a gente identificar, a gente conseguir perceber as nossas características positivas, né, das nossas conquistas, mas a gente não ter nenhuma ação com isso. Uhum. Então você vai sim, ter ações para que você, como eu falei antes, como seria essa ação? Depende o que você pensa sobre você mesmo. Se é, por exemplo, uma pessoa que se sente mal porque não consegue se controlar em relação ao doce. Não consegue se controlar quando vê uma comida, um doce, come muito, come o tempo todo. O que ela precisa fazer? Qual que será a ação dela? Uhum. Tomar atitudes para vencer isso. Como que seria? Não comendo? Claro que não. Primeira coisa, fazendo exercício, começando a comer nos horários certos, ou procurando uma nutricionista, sabe assim? Uhum. Você vai ter ações para isso, né? Então, como considerações finais, quer falar alguma coisa, Gigi? Não, Tá tá pensando? excelente. Pode continuar. Eu tô pensando um monte de coisa. Vai falando que eu tô gostando. Tá bom. Mas, como considerações finais aqui desse podcast sobre autoconceito, eu quero falar para vocês, né. Então, assim, se você quer mudar o conceito sobre você mesmo, mude a forma que você age com você, Muito para bem. ter um outro conceito. Então é possível, você consegue, só que precisa ter ação e intenção para mudar. Legal. Muito bem. Você me fez lembrar de uma fala do Leandro Carnal, ele sempre conta essa história. Ele fala que a gente precisa se conhecer, né? E para que essas coisas, quando vierem de fora, nós venhamos a saber filtrar. E ele sempre conta assim: ele fala, se eu estou no trânsito e alguém me xinga, né? Então a pessoa xingou minha mãe. Eu lembro quem é a minha mãe, falou, né? Não é a minha mãe essa pessoa. Uhum. A pessoa tá nervosa, desculpa aí, vou embora, né? Aí eu tô dirigindo, a pessoa vem e fala assim, seu careca, eu sou careca, eu tenho 2 caminhos, perceber o quanto ser careca me incomoda e fazer alguma coisa em relação a isso,
Ou falar, não, eu sou careca, mas eu não me incomodo, tudo bem, ele enxerga e vamos cada um para sua casa. Uhum. E eu acredito que seja muito isso, né? Com a maturidade, você falou sobre essa questão da base, do autoconceito que vem da infância, mas nós podemos buscar o autoconhecimento e pensar assim, o que eu ouvi é verdade? Se é verdade, o que eu posso modificar dessa verdade? Né? Por que essa Exatamente. verdade me incomoda? O quanto eu sou responsável por essa verdade? Né? Exatamente. Então, você é mentiroso. Pô, é verdade, eu minto. Sim. E o que eu vou fazer para tirar esse rótulo, para perder esse rótulo? Quais serão as Exatamente. ações? Muito legal isso que você trouxe, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? De acordo com essa última fala que você disse, eu até lembro do que ele falou, do Leandro Carnal, assim, eu acho que é importante também a gente falar, assim, enquanto profissionais, eu não sei se você, da área da saúde mental, não sei se você pensa dessa forma também, mas que a terapia, ela não é a única forma de transformar, né, as pessoas. É Sim. interessante a gente perceber a terapia como um processo de um facilitador, que realmente vai ajudar muito esse contato com alguém para te ajudar. Mas você pode estar pensando assim, mas como que eu vou mudar essas coisas sozinho? Pode reparar que, na verdade, o contato com o outro já é algo que nos modifica. Né? Nós somos influenciáveis e nós influenciamos ao mesmo tempo todo o tempo. Né? Então, Sim. assim, procure pessoas saudáveis para você andar, você vai ver a forma que essa pessoa se relaciona, se conversa. Então, e no caso de você querer um facilitador, realmente procure um processo terapêutico, porque é um impulso a mais para você lidar e uma força a mais para lidar com o autoconceito, autoconhecimento. É isso. Um beijo e até a próxima. Esse foi o Inteligentemente Podcast. Pessoal, não esqueçam de interagir conosco. Nós precisamos saber o que vocês entenderam, se fez sentido para vocês. Compartilhem, se inscrevam no canal. Isso é muito importante para a gente sentir o que a gente pode melhorar, o que a gente pode conversar com vocês, que vai ser útil. Contamos com vocês nessa construção. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.